Não, vai começar agora. Vou começar a perguntar agora. Você está aqui de novo. Se o pessoal não tiver pergunta, a gente faz. Vamos lá, gente. Nós estamos voltando aqui com o sinal. Nós tivemos que derrubar porque o Instagram só permite 1 hora, porque senão ia cair. Agora nós vamos voltar com as perguntas. Vamos lá. As que foram feitas antes não vai ter como ser respondidas. Você tem que fazer agora para a gente responder aqui. Então, se já tiver a sua dúvida, pergunta aqui que nós vamos responder. Beleza? Eu estou aguardando aqui. Estamos aqui já aguardando as suas perguntas. Vamos lá. Você que tem a sua pergunta aí, já pode ir fazendo para a gente dar continuidade a essa live aqui. Não quero, não, tá tranquilo. Tem alguém aí que tem alguma pergunta? Pode fazer sua pergunta aí. Eu vi uma pergunta na hora que nós estávamos dando a palestra. Uma pessoa perguntou se nós iríamos reconhecer algum parente no inferno. Eu acho que teve essa pergunta. Será que lá no inferno nós vamos reconhecer alguém? Então presta bastante atenção. Presta bastante atenção. A ideia do inferno é um lugar de trevas, mas é uma escuridão, uma negritude tão profunda que ninguém vai poder ver ninguém. Olha o que diz Judas 1,13. Judas 1,13. Presta atenção. São como as ondas bravias do mar, espumantes suas próprias indecência, estrelas errantes para as quais estão preparadas as mais densas trevas por toda a eternidade. Então, quando vai falar sobre a escuridão do inferno, Judas diz as densas trevas, ou seja, será um lugar tão escuro que será impossível reconhecer uma pessoa a outra. Agora, você imagina que horror! A pessoa vai estar com os sentidos aguçados, ou seja, audição, paladar, sede, tato, olfato. Você imagina a pessoa sentindo aquele mau cheiro, ouvindo gritos horripilantes e não vendo ninguém gritar ao mesmo tempo. E isso por toda a eternidade, com pés e mãos amarradas, sendo atormentada o tempo todo. Então, no inferno, nós não iremos reconhecer ninguém pelo fato de lá ser tão escuro que não será capaz a visualização. Densas trevas haverá nessa eternidade. Tem uma pergunta aqui, pastor, que é assim: pastor, eu sempre achei que anjo caído fosse demônio. Me explique, por favor. Eu só vou, na verdade, fazer uma panorama aqui, uma visão rápida, porque eu acho que a gente pode fazer uma outra só sobre demonologias. Então vamos lá, presta atenção. Anjo caído e demônio são um pouco diferentes, no seguinte sentido. O anjo caído são aqueles seres que veio na rebelião com Lúcifer. 1/3 dos anjos se rebelaram. São os anjos caídos. A Bíblia diz que um deles estão presos. Inclusive em Apocalipse a gente vê que tem 4 anjos presos junto ao o pé do rio Eufrates. Anjo é diferente de demônios. Por quê? Anjos têm corpo próprio. Anjos se personificam. Demônios não. Demônios precisam de corpos para se manifestar. Demônios não se materializam. De onde vieram os anjos caídos? Da rebelião de Lúcifer. De onde vieram os demônios? Os demônios vêm de uma teoria pré-adâmica do Éden mineral, aonde que os espíritos que estavam no Éden mineral foram corrompidos por Satanás e viraram demônios. Por isso que quando uma pessoa está babando, gruindo, quebrando tudo, a gente fala que a pessoa está endemoniada. Porque o demônio não tem corpo próprio, ela precisa usar o corpo do homem. O anjo não. O anjo caído tem o corpo dele, não precisa de entrar em corpo de ninguém. Mas uma próxima oportunidade a gente pode fazer uma live só sobre demônios e anjos e a gente explicar de maneira mais detalhada. Ô pastor, tem uma pessoa perguntando aqui se existe lugar separado para o suicida. Existe? A Bíblia não fala. Não há. Toda alma, independente de como ela morreu, vai para o Hades ou Seol. Entendi. Tem outra pessoa falando aqui
criminosos vão direto para o inferno pós-morte. Se ele não tiver aceitado Jesus, sim. Sim. Vamos lá. Pastor, se na Bíblia está escrito com o ranger dos dentes, significa que vai estar no corpo natural físico? Não. A Bíblia, assim, o homem quando morre, ele se desfaz. Presta bastante atenção, pessoal. O que é que nós cremos? Nós cremos na tricotomia, somos tricotômicos. Nós cremos que o homem é um espírito que possui uma alma que habita em um corpo. O espírito é pneuma, a alma é massa e o corpo a alma é psique e o corpo é massa. Então veja bem, quando o homem morre assim, ele se desfaz. O corpo veio do pó e volta para o pó, beleza? O espírito veio de Deus e volta para Deus. O que vai para o céu, para o inferno é a alma. O que é a alma? Razão, vontade e emoção. Então quando diz que lá no inferno ele sentia sede, que ele via, não que ele estava no corpo físico dele não, mas é o desejo como nós sentimos. Então o que estava lá era o desejo dele. Entendi. Pegou? Forte. Vamos lá. Pastor, fala sobre a hipergraça que garante a salvação para aqueles que aceitaram Jesus, mas continua no pecado. Isso aí, irmão, deixa eu te falar uma coisa para vocês. Essa conversa é o seguinte, presta bastante atenção. A ideia da hipergraça é o seguinte, é lá em Romanos. Lá em Romanos, quando Paulo diz assim, olha, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, qual que era o entendimento dos romanos? Quanto mais eu pecasse, mais graça Deus ia providenciar. Mas não foi isso que Paulo quis dizer, porque Romanos capítulo 6, versículo 1, ele diz, então qual seria a conclusão? Devemos continuar pecando a fim de que a graça seja mais e mais aumentada? Aí ele responde, de forma alguma, nós que morremos para o pecado, como será possível desejar viver sob o seu jugo? Ou seja, aonde abundou o pecado, superabundou a graça, mas a graça que abunda não é legalidade para produzir pecado. Porque Paulo já diz o seguinte, de forma alguma vamos pecar mais para ter mais graça, porque na verdade morremos para o pecado. Se estamos mortos para o pecado, como vamos abundar nele? E aí o escritor de Hebreus, capítulo 10, capítulo 10, ele vai falar coisas profundas a respeito disso. Ele diz que aqueles que conheceram o dom da graça e vivem deliberadamente no pecado, para esses não haverá mais salvação. Ou seja, a graça é uma provisão para pecadores arrependidos. A graça não é legalidade para continuar pecando uma vez que morremos para o pecado. Tem uma pessoa perguntando se vai estar no YouTube. Sim, vai estar no YouTube, nós vamos colocar no YouTube. Siga lá no YouTube Pastor Castelo Branco. Lá já tem outras lives que nós fizemos. Tem de Atos 29, tem angelologia, tem umas outras pregações lá. Acompanha lá, curte e compartilha. Pastor, tem uma pessoa perguntando aqui. Quando nós oramos, lança no lago do fogo do inferno, estamos orando errado? Na verdade, eu acho que essa pessoa não fez a pergunta correta. Nós oramos pedindo a Deus para lançar os nossos pecados no mar do esquecimento. Sim. Não no lago de fogo. O lago de fogo vai ser inaugurado só depois do juízo final. Então nós estamos orando para Deus lançar os nossos pecados no mar do esquecimento, não no lago de fogo e enxofre. Sim. Mais alguma pergunta, gente? Vamos tomar aberto aqui para perguntas. Se você quiser, pode mandar sua pergunta, sua dúvida, que nós tentaremos responder. Se nós não conseguirmos, em outra live nós iremos responder. Se vocês não têm pergunta, gente, presta atenção que eu vou dar agora a lista dos habitantes do inferno. Sim, fala aí, pastor. Presta atenção, pessoal, a lista dos habitantes do inferno. Não é eu que vou dar a lista não, irmão, vou só ler na Bíblia, presta atenção. Quem vai para o inferno, gente? Presta atenção. Mateus 25, 41. Lembrando que Deus respeita o livre-arbítrio e que céu e inferno não é determinismo divino. Céu e inferno são as atitudes e escolhas que eu tomo diante as verdades do Evangelho. Mateus 25,
41. Mas o rei ordenará aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartai-vos de mim, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Então aqui estão os que vão inaugurar o inferno: o diabo e os seus anjos. Nota que Deus não criou o inferno para o homem. Sim. Olha para você ver, Mateus 25, 41. O inferno não era para o homem. Mas o rei ordenará aos que tiverem à sua esquerda: maldito, apartai-vos de mim, ide para o inferno, preparado para o diabo e seus anjos. O homem vai para o inferno por quê? Porque ele não crê e não obedece às verdades do evangelho. Sim. Mas primeiro os habitantes do inferno, o diabo e os seus anjos. Agora eu vou para Apocalipse 20, versículo 10. Olha o que diz Apocalipse 20, 10. Diz assim, pessoal, diz assim: quando vier os que haviam sido contratados primeiro, estou lendo Mateus, Apocalipse 20, versículo 10, diz assim, olha, presta atenção, galera: o diabo que enganava foi lançado no lago de fogo que arde enxofre, onde já havia sido confinado a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite pelos séculos sem fim. Então já temos 4 habitantes do inferno: o diabo, os seus anjos, a besta e o falso profeta. Sim. Vamos engrossar a lista dos habitantes do inferno. Apocalipse, capítulo 21, versículo 8. Apocalipse 21, verso 8. Porém, quanto ao covardes, incrédulo, devassos, depravados, assassinos, os que praticam imoralidade, os bruxos, os ocultistas, os idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago de fogo, que arde perpetuamente em meio ao enxofre. Esta é a segunda morte. Então, habitantes que vão lotar o inferno: o diabo, os seus anjos, o anticristo, que é a besta, o falso profeta. Os tímidos aqui não é tímido de personalidade, é tímido que não prega o evangelho. Os incrédulos são os que não acreditam na palavra de Deus. Os abomináveis, os homicidas, alguém perguntou se os assassinos, ladrões, avarentos, olha para idólatras e mentirosos. Talvez você está na sua casa e você fala assim: eu não sou um homicida, eu não sou incrédulo, mas muitos crentes é mentiroso. E os mentirosos também estão nessa lista. Olha mais uma lista, agora é Paulo. Olha Paulo dando mais uma lista da turma que vai lotar o inferno. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9. Não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Quem não herda o reino de Deus, herda o inferno do diabo. Não vos deixeis enganar, nem os imorais, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os que se entregam a práticas homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem viciados em álcool e outras drogas, nem caluniadores, nem estelionatários herdarão o reino de Deus. Então presta atenção na lista dos habitantes do inferno: só gente tenebrosa. O diabo, os anjos caídos, a besta, que é o anticristo, o falso profeta, os tímidos que não pregam, os incrédulos, os abomináveis, os homicidas, os fornicadores, os idólatras, os mentirosos, os injustos, os devassos, os adúlteros, os efeminados, os homossexuais, os ladrões, os avarentos, os beberrões, os viciados, os maldizentes. Não herdarão o reino de Deus. Pastor, sobre aquela outra pergunta daquela mulher lá, uma pessoa respondeu assim: eu acho que essa pessoa quis dizer que orando e repreendendo o diabo e lançando no fogo, lançando no lago de fogo, enxofre. Então é inútil proceder assim? Orar para o diabo ser lançado? Claro! Você não precisa de orar para Deus fazer com o diabo aquilo que já é o destino dele. O destino do diabo é lago de fogo e enxofre. Acabei de falar que ele é o primeiro aí. Se esse é o destino dele, para que eu vou orar para que Deus faça uma coisa que a palavra... Deixa eu falar uma coisa para vocês que estão em casa. Nós temos muito conteúdo de oração.
Deixa eu te explicar como é que são as orações do crente hoje. 50% das orações que a gente faz são coisas que Deus já nos deu. Sim. E 50% das orações que nós estamos fazendo são coisas que Deus disse que nós temos que fazer. Então tem que orar para Deus enviar diabo para lago de fogo e enxofre, não, porque lago de fogo e enxofre já é o destino dele. Entendi. Pastor, qual que é a diferença entre bruxo e ocultistas? O bruxo e o ocultista, o bruxo é o escancarado, o ocultista é oculto. Você consegue ver a palavra oculto dentro de ocultista? O ocultismo é mais velado, a bruxaria já é mais escancarada. Pastor, qual é o versículo da lista dos habitantes do inferno? O senhor está perguntando? Sim, pessoal, anota aí, galera. Mateus 25, 41. Mateus 25, 41. Apocalipse 20, 10. Apocalipse 20, 10. Terceira lista, Apocalipse 21, verso 8. Apocalipse 21, verso 8. 1 Coríntios 6, do 9 ao 10. 1 Coríntios 6, do 9 ao 10. Respondido? Mais alguma pergunta, pessoal? Vamos lá, a última pergunta, então, para a gente poder responder. Tem mais alguma coisa para poder falar aí? Mais alguma pergunta? Se não tiver, nós vamos encerrar essa live aqui. Eu quero agradecer ao nosso pastor Castelo Branco, por essa oportunidade. Que revelação profunda que ele trouxe aos nossos corações, segundo a palavra. Tem muita gente conversando fiado, coisa que estão inventando, e aqui nós trouxemos a luz da palavra, com as referências que você pode estudar na sua casa depois. Você vai poder ver no YouTube depois e conferir, para você ver que a gente trata na Bíblia. E lembrando, hein, amanhã vai lembrando. O coronavírus, o que Deus está fazendo através do coronavírus. Live amanhã às 18 horas aqui no nosso canal. Vamos lá, pessoal, última pergunta. Lúcifer está solto? Soltinho da Silva. Se Lúcifer não tivesse solto, a terra seria um paraíso. Quem está matando, roubando e destruindo não é Jesus, não. Sim. Quem mata, rouba e destrói é Lúcifer. Sim. Ele será preso lá no Tofete, quando Jesus vier instituir o reino milenar sobre a face da terra. Pastor, vamos responder uma última pergunta aqui, porque tem muitas pessoas perguntando sobre isso. Acho que para a gente terminar aqui, gente, a última pergunta. Nessa lista que o senhor citou, que o senhor falou, tem os suicidas também? Tá, gente, presta atenção. Tem muita gente perguntando sobre isso aqui. Presta atenção, nós não podemos falar e dar ouvidos onde a Bíblia se silencia. Nenhum momento aqui nas listas dos habitantes do inferno cita o suicídio. Porém, nós cremos que o suicídio é um pecado que leva para o inferno, baseado em quê? Que o suicídio ele atinge uma alçada da soberania de Deus, porque quem deu a vida foi Deus. Só Deus tem o direito de tirar. Quando o homem ele se suicida, ele perde a salvação porque ele entrou no campo da soberania de Deus. Só Deus dá a vida e só Deus tira a vida. Por isso que uma pessoa, quando suicida, ela perde a salvação, porque ela está primeiro desistindo do principal instinto que Deus deu para o ser humano, que é a sobrevivência. O cara está com AIDS querendo viver, o cara está com câncer querendo viver, e o outro só porque está devendo se mata, se enforca. Então, o suicídio não está na lista, mas ele é um pecado que leva para o inferno, uma vez que ele está entrando dentro do campo da soberania de Deus, porque foi Deus que deu a vida e ele atira quando o quer. Então, vamos lá. Entendido isso aí. Deixar 3 recados aqui. O primeiro recado. Corre lá no YouTube e se inscreva no nosso canal, Pastor Castelo Branco. Vai lá, você que ainda não segue nosso pastor Castelo Branco. Posso deixar meu Instagram também? Pode, claro. Vai lá no meu Instagram, @MarcosViniciusMoura. Me segue lá também. E o pastor vai dar o último recado de amanhã, da live de 18 horas, pastor. Pessoal, amanhã, 18 horas, no Instagram, Pastor Castelo Branco, 18 horas, o que Deus está fazendo através do coronavírus.
Muita gente perguntando se Jesus está voltando, se esse é um sinal da volta de Jesus, o que Deus tem a ver com tudo isso, com isso. Só para se ter uma ideia, 4 milhões de pessoas infectadas no mundo, 300 mil pessoas já morreram. O que Deus está querendo nos avisar com tudo isso que está acontecendo? Manda para todo mundo, espalha amanhã às 18 horas no nosso Instagram, Pastor Castelo Branco. Quero aqui agradecer o Marcos, obrigado pela companhia, Marcos. Quero agradecer cada um de vocês, muito obrigado pela paciência. Espero ter sido um tempo esclarecedor e edificante na vida de vocês. O pessoal está perguntando de novo, vamos repetir. O canal no YouTube é Pastor Castelo Branco. Repetindo, Pastor Castelo Branco. Procura lá que vai ser top. Vamos lá para a gente terminar? Pai, nós te damos graça, Pai, Sim, por essa revelação da Tua palavra que nós tivemos nessa noite, Sim, Pai. Pai. Nós pedimos que essas verdades entrem no nosso coração como conhecimento e nós possamos transmitir e viver esses conhecimentos que nós aprendemos hoje. Ó Pai, nós oramos, ó Pai, pela vida do nosso pastor, nosso Castelo Branco, ó Pai, um homem que tem se empenhado, labutado, ó Pai, na pregação do Evangelho, ó Pai. Nós pedimos, Espírito Santo de Deus, que o Senhor esteja no controle da vida dele, que o Senhor esteja com ele, ó Pai. Ó Pai, eu oro por cada pessoa que esteve aqui representada nessa live, ó Pai, pedindo para que o Senhor guarde e abençoe a vida dessas pessoas, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe, viu, meu irmão? Abraço.